IDPcast. Eu sou Marcela Brito, jornalista aqui do IDP, e nós vamos começar agora o 4º episódio da temporada Carreiras. Hoje nós vamos falar sobre a advocacia, a carreira mais tradicional entre os operadores do direito no Brasil. E para falar sobre o assunto, nós convidamos Lívia Moura, que é sócia e diretora do escritório Nelson Williams Advogados, um dos mais tradicionais e conceituados do nosso país. Nossos agradecimentos, doutora, em nome de toda a equipe do IDP. Lívia, pode nos contar um pouco de como foi a sua jornada no mundo da advocacia? Você sempre quis ser advogada? Foi durante a sua graduação que houve essa inclinação? Me conta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui no IDP, né, essa instituição maravilhosa que tanto acolhe, que tanto ensina. É uma honra estar aqui com vocês. A minha jornada na advocacia, ela é um pouco interessante. Sou filha de um dentista e uma servidora pública. E a minha mãe era formada em letras. E quando viemos para Brasília, somos mineiros, ela fez direito. E eu me recordo de, no trajeto de ida para a escola, como ela era muito ocupada, mãe de 3 filhos e estudante de direito, eu lia os cadernos para ela quando ela tinha prova. Ela dirigia e a gente lia a matéria toda para ela. E eu fui me apaixonando pelo direito. Minha irmã mais velha fez direito, mas também é servidora pública. E eu sou a única que não quis fazer concurso público e quis seguir a carreira da advocacia. É uma vocação, eu acredito. Eu acho que a busca pela igualdade, pela justiça, ela está muito em mim, está muito na minha natureza. E aí, contra todos e contra tudo, fui realmente fazer estágio no escritório de advocacia já no 2º semestre da faculdade. Depois passei pelo Tribunal de Justiça do DF para conhecer o outro lado, né, da vida de quem estuda direito, de quem faz direito. Depois ingressei em outro grande escritório como estagiária e lá fiquei até me formar e ser efetivada. Perfeito. Como que foi a sua trajetória no Nelson Williams e qual cargo que você ocupava na contratação? Tá, eu ingressei na Nelson Williams Advogados em 2011, já são quase 12 anos. Eu fui contratada na época para ser coordenadora do núcleo cível. Na verdade, o escritório passava por uma virada de chave, né? O Nelson Williams Advogados, ele inaugura em 99 e a atuação do escritório era eminentemente tributária. E o Dr. Nelson sempre foi um homem muito visionário, muito inquieto, até hoje ele é. E em 2010 ele resolve virar a chave para que nós nos tornássemos, na época, um escritório full service, né? Para que a gente pudesse atender todas as áreas do direito. E aí que eu entro. Eu entro para coordenar a equipe cível e não tínhamos nenhum processo cível naquela ocasião, mas tínhamos uma carteira significativa de pessoas jurídicas e revisitamos aqueles clientes explicando o nosso novo momento. E entrei como coordenadora cível, vi o escritório crescer, vi os planos do escritório darem certo de expansão e cresci junto, né? Perfeito. E em 2018 eu me tornei diretora do escritório, né? Gestora responsável por toda a filial de Brasília. Perfeito. Hoje, como que é o cenário no escritório? Vocês estão com quantos advogados em Brasília? Quais são as áreas que são carro-chefe? Permaneceu voltado à origem? Ou hoje, essa diversificada que vocês deram, inclusive em outros estados? Me conta um pouquinho do panorama hoje do seu trabalho. Tá. O escritório, como de conhecimento público, né, é o maior escritório de advocacia da América Latina. Somos focados em direito empresarial. O tributário sempre foi e será nosso DNA, né? Ele está no nosso core. Sim. Mas aqui em Brasília a gente atua na área de saúde, na área bancária, previdência privada complementar. Temos muitas empresas de médio porte locais, né? Brasília tem uma economia pujante, Brasília tem grandes empresas, grandes empresários. Sim. Então, nós atendemos toda a parte empresarial em todas as áreas do direito. Temos algumas associações, sindicatos. Então, é o berço Brasília. Temos eleitoral também. Agora Perfeito. estamos no período pré-eleitoral, também temos partidos como clientes. Então, nossa carteira é bem diversificada, nossas áreas de atuação são bem amplas. Nós brincamos no escritório que não há nenhum contrato hoje que nós não executemos.
Então, dá o contrato que a gente dá a execução, como diz o Dr. Nelson. Perfeito, full service, como ele gostaria. Exatamente, o sonho se realizou. Bem dito. E como que é a sua rotina de trabalho, Lívia? Conta pra gente hoje quais são as suas atividades do dia a dia. Bom, nós mulheres, né, acumulamos várias funções, empilhamos vários pratinhos. É verdade. E eu brinco que se a gente não conseguir, não só a mulher, mas qualquer profissional precisa conseguir gerir seu tempo, né? Ter organização, ter disciplina. E eu tenho 2 filhas, tenho gêmeas de 7 anos. Então, no meio do furacão Nelson Williams, na época eu tinha acabado de retornar de licença maternidade, em novembro de 2015. Na época, a gente ganhou uma grande licitação, que é pública também, do Banco do Brasil. Recebemos 500 mil processos. No meu retorno da licença maternidade de gêmeas. Boas-vindas. E elas tinham 4 meses e meio. E se a gente não conseguir gerir o tempo, gerir o dia, fatiar ali as atividades, nós não conseguimos executar as nossas atividades. Né? Não é possível dizer, como é que você dá conta de tudo? Eu acredito que eu não dou conta de tudo sempre, mas nós temos uma excelente equipe no escritório, eu tenho uma rede de apoio em casa e eu organizo o meu dia de manhã, cuidar da saúde, ir para a academia às 6 da manhã, depois vou para casa, acompanho o acordar das minhas filhas, depois vou para o escritório, checo os meus e-mails, vejo as minhas pendências, reviso os prazos estratégicos do escritório, porque eu ainda atuo como advogada, embora eu exerça hoje a função de gestora do escritório. Eu amo advogar, eu nasci para isso. Então, faço memorial, despacho, faço sustentação oral, reviso os prazos estratégicos, defino estratégias em alguns processos, né? Acompanho o dia a dia das equipes. Nós temos hoje 50 advogados, né, na nossa sede aqui no Lago Sul, em Brasília. E é uma rotina incansável, mas possível de ser executada, né? Desde que você cumpra um checklist, uma agenda e priorize o que é mais importante, o que eu devo fazer hoje, o que eu posso deixar para amanhã, sem se esquecer de dar atenção ao nosso principal ativo, né? Que são os clientes e nosso capital humano, que são nossos advogados, nossa equipe de apoio. É tudo que a gente busca, que tenha um bom ambiente de trabalho, que os clientes estejam satisfeitos, com boa qualidade técnica. Perfeito. Nós demos até alguns spoilers da próxima pergunta, que é justamente a respeito das características que um advogado bem-sucedido ou de sucesso, dependendo do ponto de vista de cada advogado, quais são essas características que ele deve ter? O planejamento, a organização. A gente sabe que vai muito além da teoria, o que é factível, o que não é. Queria que você dissesse para a gente o que não pode faltar em um advogado, num bom profissional na advocacia hoje. O que ele pode ter são várias características. Eu sei o que ele pode não ter, que é preguiça. Um advogado não pode ser preguiçoso. É uma profissão que não dá espaço. Não dá espaço para preguiça, para o comodismo. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que um advogado de sucesso, ele deve ser corajoso. Ele deve ser resiliente. Ele deve ser organizado. Ele deve ser leal, ético, sobretudo, né? Vivemos momentos aí estranhos ultimamente, né? Então, a ética, ela tem que perpassar a nossa atuação em qualquer que seja a esfera da nossa vida. Eu acredito que ele deve ser adaptável, né? Aberto às mudanças, porque vivemos uma era dinâmica, uma era que exige uma certa adaptabilidade, né? Precisamos ser adaptáveis ao novo, às mudanças. Eu acredito que é isso. Saber trabalhar em equipe, ouvir. E aí eu tenho certeza que, não sei se o sucesso vai estar garantido, mas um caminho para o sucesso estará traçado. Com certeza. No meio dessa busca de um perfil apropriado ou indicado para exercer essa profissão que é tão reconhecida no nosso país e que existem tantas pessoas em busca de um espaço na área da advocacia, surgiram várias inovações
tecnologias e a gente chama de advocacia 4.0. Eu queria que você me contasse quais são os principais pontos que entraram hoje na rotina de um advogado, advindos da tecnologia, e a importância de o profissional acompanhar todas essas tendências, todas essas mudanças. Sim. Voltando um pouquinho para as características, o Dr. Nelson fala que nós temos que ter coragem, resiliência e planejamento. Então, ele atribui muito esse tripé ao sucesso. As pessoas perguntam para ele qual que é a fórmula do sucesso. Imagina. E também ter uma boa equipe, né? Nós nunca seremos responsáveis por tudo sozinhos. Um time, né, com qualidade, ele leva um escritório, um nome longe, né? Ao passo que se você não tiver boas pessoas ao seu lado, dificilmente você vai conseguir conquistar alguma coisa. Então, a respeito das novas tecnologias, Marcela, eu acredito que vieram dentro dessa ideia de inovação, de criatividade, de sermos tradutores simultâneos, estarmos assim a um passo de um clique para um universo que nós mesmos desconhecemos. Então, dentro dessa questão da advocacia 4.0, e agora já se fala na 5.0, a gente automatizou algumas rotinas, né, que trouxeram benefícios para o escritório como um todo e para o profissional. Nós ainda não trabalhamos com a inteligência artificial peticionando, porque acreditamos que ainda o robô não substitui a nossa maior capacidade, que é pensar e conviver. Sim. O ser humano foi feito para conviver, né? E nós acreditamos que automatizar alguns processos burocráticos, alguns processos repetitivos, traga mais qualidade técnica e eficiência no trabalho. Então, temos sim a automatização de algumas rotinas lá dentro do escritório, principalmente as administrativas. Lembrando que temos que alimentar muitos sistemas, não só o sistema interno de gestão processual, que todo escritório deve ter, não só um grande escritório como o nosso, mas um pequeno escritório deve ter um software de gestão processual para se organizar, para saber os prazos, para cumprir a sua agenda. Um bom advogado jamais pode perder um prazo, né? Nós trabalhamos com isso, que é a nossa angústia, a nossa ansiedade, Sim. Cumprir um prazo processual. Então, temos que estar sempre atentos com a nossa agenda. Perfeito. E é assim que eu entendo os benefícios da advocacia 4.0. Diminuir burocracias, melhorar o nosso fluxo, que a gente chama de workflow, e também reduzir tempo e custo. E assim o advogado vai ter mais tempo para criar, para pensar, para estimular o conhecimento. Perfeito. A gente vai entrar numa pergunta agora que talvez seja a guia para muitos que vão nos ouvir, já que essa temporada é totalmente voltada a carreiras. Eu acredito que teremos ouvintes em diferentes estágios do direito. E essa pergunta vai especialmente para quem está iniciando na carreira da advocacia. Nós falamos aqui anteriormente sobre algumas características que um advogado deve ter e as que ele não deve ter, mas eu gostaria que você me desse, Lívia, por favor, algumas dicas para quem está iniciando nessa carreira. Existe aquela dúvida ao término da graduação, ou inclusive durante, onde existe a experimentação de estágios e afins, sobre a atuação no setor público, a atuação no setor privado, se vai ser um advogado autônomo, se ele vai trabalhar em um escritório. Eu queria que você trouxesse para a gente um overview para quem está entrando agora nesse mercado. Tá ótimo. Lembrando que nós, lá na Nelson Williams, nós nos consideramos um verdadeiro lapidador de talentos. Assim. A gente recebe grandes advogados recém-formados, inclusive em parceria com o IDP, já participamos da Job Fair. Perfeito. Em várias Sim, oportunidades. É uma feira importante pra gente. E temos vários talentos lá que chegam pedras brutas e nós ajudamos na construção desse caminho para o exercício da advocacia plena. E se eu pudesse dar algumas dicas para o jovem recém-formado, eu daria para que no começo ele defina uma área de atuação, né? Não dá para você sair tentando encampar o seu nome em todas as áreas. Deixa para você fazer isso no estágio mais à frente. Então, defina uma área de atuação, um nicho, um segmento,
né? Para que você possa firmar, se posicionar no mercado. Lívia, como que é esse processo? Na hora de você escolher por qual área você vai se dedicar, se apaixonar, desculpa até interromper, porque eu Imagina. acho que é uma curiosidade plausível, assim, entre quem, inclusive, pode estar durante a graduação, né? Acho que Sim. deve surgir essa dúvida: qual minha área? Onde eu vou me encontrar? Existe algum direcionamento para quem está buscando uma área específica de atuação na advocacia? Existem os testes, né, vocacionais e dentro do direito também, eles existem. E também aquela questão de aptidão na faculdade. Quais as matérias que eu estou cursando que eu me sinto mais feliz, mais apta a desenvolver. A própria Sim, faculdade tem os estágios supervisionados, né, que você faz ali um teste no penal, no cível, e depois você consegue também pensar qual área eu tenho mais habilidade, né? O que eu me identifico mais? Será que eu gostaria de atuar no penal, vivenciando uma realidade diferente da minha? Ou será que eu prefiro o cível, mexer com contratos, com execuções, né? O cível é uma gama enorme de matérias, né? Existem as matérias que derivam do direito civil, direito bancário, direito de saúde, previdência privada. Então, eu acredito que primeiro você tem que encontrar a área, sim, civil, penal, tributário, e depois tentar encontrar uma sub-área de atuação. Mas eu acredito mais em afinidade. Qual área que eu perfeito. tenho mais afinidade? Ótimo. Prosseguindo as nossas dicas. Depois de definir uma área de atuação, eu acredito que seja ideal você buscar uma qualificação. Na minha Excelente. ótica, a qualificação ela é muito importante. Ela é preponderante, não só um programa de pós-graduação, porque existem pessoas que não têm todo o acesso necessário a esse tipo de curso, mas hoje nós estamos aí dentro dessa questão da tecnologia e da inovação a uma tela, a um Sim, clique com certeza. de um universo maravilhoso de cursos online que também nos trazem informação, que também nos certificam e viabilizam a nossa qualificação. Então, quanto mais qualificado eu for naquele período de recém-formado, que eu ainda estou insegura, que eu ainda não me encontrei profissionalmente, não me posicionei, eu acho que é importante buscar uma qualificação. Nós temos aqui no Distrito Federal um universo imenso de advogados, são mais de 77 mil. Esse número me impressionou, porque estou fazendo 15 anos de formada, meu OAB é 27 mil. Foi um crescimento exponencial. 50 mil advogados em 15 anos. E como que tá o cenário hoje, Eu assim? acredito, Marcela, que há espaço para quem é bom. Perfeito. Então, não acredito que o mercado está saturado, não acredito nessa frase clichê que todo mundo repete. Está saturado para quem não quer encarar a rotina de ser advogado, cumprir prazos, ter um chefe, conversar, debater, ter hora para entrar, não ter hora para sair, né? Então, eu acredito que para quem é bom, para quem se capacita, para quem estuda, para quem se coloca disponível a aprender, eu acredito que há espaço. Existem muitas cadeiras vazias, inclusive no nosso escritório, eu sempre falo isso. É um lugar de oportunidades e eu sou a prova viva disso. Né? Eu entrei em 2011 sendo coordenadora civil e me tornei a diretora do escritório. E ali eu construí tudo que eu tenho hoje na minha vida, né? Tive oportunidade? Tive. Mas eu também fiz as oportunidades. Eu também me colocava à disposição do escritório. Eu sempre fui a primeira a chegar, a última a sair, me preocupava em Sim, apagar as luzes, em cuidar daqueles bens. Então, eu acho que hoje a gente precisa ter essa preocupação, tá? De uma realidade um tanto quanto enorme, sim. mas de oportunidades para quem Perfeito. se destaca dentro do seu perfil. Então, eu diria para qualificar, seja pós, curso online, isso vai depender da realidade de cada um. E se conectar, fazer relacionamento. Nós somos seres humanos de relações, precisamos nos relacionar, não existimos para viver sozinhos. É verdade. E isso para o recém-formado é muito importante. Faça um cartão digital ou faça um cartão impresso, esteja nos eventos jurídicos do IDP, da OAB, se seja visto. Quem O não é visto é o networking. networking. Quem não é visto não é lembrado. Então diga,
para sua família, olha, se algum amigo seu precisar de advogado, Estou aqui. Diga para o seu médico, doutor, o senhor já tem advogado? Qualquer coisa, estou aqui. O próprio cartão de visitas, né, É Lívia? verdade. Eu costumo andar com os meus impressos até hoje e entrego, À né? mão. Tenho percebido que muitas pessoas já estão com os digitais, ainda não fiz o meu, Sim. preciso me adaptar Um a QR essa realidade. Code. Mas eu acredito que o network funciona muito. E, além de tudo, outras duas dicas: postura, né, e profissionalização. Após a formatura, o advogado deixa de ser um estudante. Então, ele tem que se portar como um advogado. Ele Perfeito. tem que se vestir como advogado. Ele tem que falar como advogado. Né? Não adianta a gente querer ser visto, respeitado, se a gente não se porta como tal. É uma profissão que ainda exige um certo formalismo, né? E nós precisamos nos adequar às liturgias É. da nossa profissão. Então, isso é muito importante. Você se apresentar como advogado, elaborar um bom currículo e se colocar à disposição. Por fim, eu acredito que participar de programas voluntários. Boa Hoje, observação. Quais são os que temos hoje, assim, que podemos trazer como exemplo, atuações nessa área? hoje nós estamos muito preocupados com o social. Então, precisamos sim, enquanto jovens, mostrar esse lado, né? Esse lado Sim, humano, esse lado do voluntariado. Então, se você coloca no seu currículo um jovem advogado, participa de programas voluntários, isso também te torna competitivo no mercado de trabalho e é um diferencial. perfeito. Mostra um pouco do profissional e pessoal da sua vida. Exato, utilizando inclusive suas redes sociais, né? O advogado hoje que utiliza dessa ferramenta, ele sai na frente. Então, seja jovem, mas mostre ali que você está com terno, está na frente de um tribunal, a gente já está nas sessões agora presenciais, Sim, né? Tudo retomando, o recesso agora dos tribunais superiores voltou. Então, mostre ali que está chegando para uma audiência, sempre com ética, não expondo os seus clientes, pensando na Lei Geral de Proteção de com Dados. certeza. Essa Então, pauta é bem ampla, não é é, muito doutora? ampla. Essa questão do marketing jurídico, eu acho que hoje criou-se até mesmo um cenário bem competitivo entre os advogados, nem só os autônomos, né? Hoje eles mesmos promovem lives, promovem publicações que mostram essa rotina, e acho que é um ponto muito importante esse levantado agora sobre a ética, sobre a privacidade dos clientes. Como que vocês veem essa questão do marketing jurídico lá no escritório? Olha, tendo o Dr. Nelson Williams como CEO, nós vemos isso como um grande espaço. O Perfeito. marketing jurídico e a alteração do provimento da OAB, que foi necessária, Sim, ele vem para abrir espaço para todo mundo. Não existe essa questão de concorrência desleal, de você ser grande e você engolir o pequeno. Não existe. Dr. Nelson brinca que nós não estamos na cadeia alimentar e alguns não estão na nossa cadeia alimentar. Então, a existência de um grande escritório que utiliza do marketing de uma forma mais efetiva, ela não muda em nada aquele pequeno escritório que já tem o seu público, que já tem sua clientela. Então, nós vemos com bons olhos. A internet, ela possibilita que todos mostrem o seu trabalho da forma como podem mostrar e se coloquem à disposição do mercado. Né? Quando vamos a um restaurante hoje, a gente abre o Instagram para olhar os pratos. é verdade. Quando vamos escolher um advogado, a gente também pode olhar o Instagram para ver a estrutura do escritório, para ver aquele advogado, como ele se porta. Sim, Então, eu acredito que é um mundo muito interessante que deve ser explorado por todos, indistintamente. perfeito. Eu vou resgatar um ponto que foi uma das dicas para quem está iniciando agora na carreira da advocacia, que é a importância de uma pós-graduação, de uma especialização. De fato, ela pode dar um upgrade na vida de um advogado. Me conta como que os escritórios encaram essa especialização. Olha, quando a gente busca um advogado, quando a gente lança um anúncio de vaga, a gente tem uma necessidade, né? A gente provavelmente, eu preciso de um advogado civil, com experiência, com atuação. Se ele vem acrescido de um programa de pós-graduação, ele sai na frente, ele se torna mais competitivo. Existe uma avaliação de títulos, né? Acho que pela
o que ele está cursando, onde ele está cursando, as atualizações. Exatamente. A gente procura analisar se aquele profissional está em constante estudo, se ele busca o aperfeiçoamento. Porque, ainda que sejamos jovens, não podemos ficar engessados. Precisamos acompanhar todas as mudanças que vêm acontecendo, não só na legislação, mas também no ritual jurídico. E nós vivemos aí 2 anos de pandemia que pareceram 2 meses. Tivemos que ter um avanço, inclusive tecnológico, por parte dos tribunais, para que a gente pudesse não parar, né? Para que as coisas não parassem no Poder Judiciário. E muitos tribunais, inclusive, ganharam premiações do CNJ, o TJDF ganhou aqui o selo Diamante. Então, eu acredito que seja ideal a atualização, e a pós-graduação é um diferencial, é importante sim, e o profissional que tem, claro, observadas ali as suas condições financeiras, mas o profissional que tem cursos e aperfeiçoamento no seu currículo, ele sai na frente, ele se torna mais competitivo. Perfeito. Acrescentando, gente, a doutora Lívia, inclusive, ela é mestranda aqui no IDP, ela cursa o mestrado profissional, que inclusive é uma modalidade que ainda está cercada de dúvidas, porque o mestrado profissional, ele é diferente do mestrado acadêmico, como nada melhor do que uma aluna para contar para a gente como que é essa experiência, que essa especialização traz, tanto para a vivência como advogada, quanto para o seu arcabouço teórico. Queria saber um pouquinho sobre como é ser aluna do mestrado profissional aqui no IDP. Olha, Marcela, é uma imensa satisfação participar aqui como aluna do mestrado profissional em Direito do IDP. Foi uma surpresa muito positiva, porque eu sempre, dentro desse contexto de buscar constante atualização, por eu ser uma advogada atuante, militante na advocacia e ser a minha paixão, eu queria realmente um curso que não fosse tão teórico, tão acadêmico, como a gente também tem aqui no IDP. E o profissional de direito, o mestrado profissional em direito, eu me encontrei. As matérias são todas voltadas para a prática jurídica, tivemos análise de várias decisões no tributário do professor Fouque, voltadas aí pelos temas mais importantes julgados pelo Supremo. Então, foi muito surpreendente, está sendo. Estou finalizando agora, preciso entregar a minha dissertação até dezembro. E estou muito feliz. Estou muito feliz em concluir esse mestrado, essa pós-graduação, estrito sensu, aqui no IDP. Perfeito. Pessoal, no nosso site tem todas as informações sobre os mestrados que nós temos aqui em Brasília, também em São Paulo. Mas, em suma, o mestrado acadêmico é esse mestrado tradicional que nós temos há mais tempo, que é voltado principalmente à docência para quem deseja lecionar na área e também se debruçar sobre pesquisas e afins. O mestrado profissional vem como uma especialização para quem está inserido no mercado de trabalho, quer trazer novas teorias para a prática. Então, o networking que esse ambiente oferece é muito bom, não é, doutora? Muito bom. Eu fiquei impressionada que tem alunos do Brasil inteiro. Sim. Então, as pessoas vêm de outros estados para cursar mestrado no IDP. É um diferencial. Delegados, promotores, advogados. Então, é um diferencial mesmo, é um curso incrível. E é importante dizer também, Marcela, que traz a mesma titulação do acadêmico. Exatamente. A pessoa que cursa o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, ela pode lecionar também, existe essa habilitação. Existem muitos pontos positivos para ambas especializações, a depender da sua trajetória profissional, da sua carreira, da sua escolha. Mas o mestrado profissional é muito propício para um advogado, por exemplo, que quer trazer para a prática toda a teoria advinda de uma especialização desse teor. E aí, inclusive, tem um colega cursando com a senhora, Sim, certo? sim. A gente tem várias pessoas lá no escritório, já fizeram a pós-graduação, Bacana, lato sensu, sim. e também o mestrado estrito sensu. A gente sempre tenta puxar alguém do nosso meio para poder beber na fonte do conhecimento, porque eu acho que é isso que importa, o aprendizado, o conhecimento, e depois que a gente possa transmitir um pouco disso para os nossos processos, para as nossas teses, dar uma amplitude, né, na nossa visão, a gente abre a cabeça. Com certeza. O ambiente acadêmico, ele é propício para isso. Então, eu estou muito feliz em poder concluir o meu mestrado profissional aqui, os professores incríveis,
né? Ter também o privilégio de conviver com o ministro Gilmar, com o Fouque, com a Amanda Flávio, com tantos outros, Leonardo Estrela, que deu uma matéria maravilhosa de direito e sustentabilidade. Perfeito. Então, eu realmente me surpreendi, estou muito feliz. Eu lembrei de um relato de um aluno nosso, numa outra ocasião, que ele falou assim, é muito engraçado, na prática, ser aluno aqui do IDP, porque fora da faculdade, fora da instituição, a gente vai deliberar algo, nós vamos buscar o aval de alguém, sempre nos encontramos com algum professor, porque são pessoas que ocupam posições importantes, posições, cargos de decisão em diferentes esferas do direito aqui em Brasília, e o ambiente é muito legal, assim, para as pessoas trocarem essa experiência. Acho que é um network inato, como a gente posicionou aqui. E a gente vai fazendo o relacionamento, que é uma das dicas que a gente deu lá atrás para quem acabou de se formar. Exatamente. Né? Porque a gente se relaciona com pessoas de todos os órgãos, todas as esferas do poder, lembrando sempre que a ética deve permear nossas relações, dentro e fora da sala de aula. Perfeito. Nós nos encaminhamos agora para o encerramento do nosso podcast, que passou até rápido, porque foram tantos pontos importantes aqui. E mais uma vez eu quero reiterar nossos agradecimentos, doutora, pela sua presença. Não é uma agenda fácil de conciliar, multidisciplinar, com tantas atividades. E agradecer por ter comparecido aqui conosco no IDPcast. Muito obrigada, Marcela. Queria agradecer a você e ao convite do IDP para estar aqui com vocês. Contem com a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até.